a todos. Boa noite, Marina Silva. Ministra, eu estava ouvindo o seu debate com o Nicola e a senhora falava sobre perseguição. Ministra, perseguição é quando as pessoas perseguem sem ter motivo. Mas tanto a senhora como o seu governo têm dado grandes motivos para haver reclamação. Em primeiro lugar, ministra, a senhora conhece muito bem a Bíblia. Hoje se põe culpa em tudo, pelo clima-tempo, né? Pelo clima, se põe culpa no gado, se põe culpa nas árvores, no corte, em tudo se põe culpa. A senhora conhece a Bíblia, e eu não vou dizer para a senhora o capítulo e o versículo, que é para a senhora ler, parece que a senhora não está lendo a Bíblia. Pelo que eu vi seu debate com o Nicolas, parece que a senhora não está lendo a Bíblia. Mas nós vamos puxar um pouquinho na Bíblia, que é para a senhora entender um pouquinho, ministra. O livro de Apocalipse nos fala que no final dos tempos, o sol vai ser tão ardente e tão quente que ele vai abraçar o homem e a mulher, a todos. Porque a ira de Deus contra as coisas erradas que está acontecendo na face da terra, ministra, está tão grande que já está chegando a narina de Deus. A senhora conhece a Bíblia. O problema, ministra, é que se eu fosse a senhora, como a senhora é evangélica, uma pessoa que eu me envergonho até de ver a senhora falar muitas coisas, que eu acompanho o seu falar, o seu jeito de falar e o seu jeito de apontar as outras pessoas. Só que a senhora esqueceu que quando nós apontamos uma pessoa, olha, tem 1, 2, 3, e esse aqui apontando para cima, apontando para nós. Quando nós aponta erro dos outros, nós vemos que tem várias maneiras de nós se apontarmos também. Se eu fosse a senhora, ministra, aconselharia o seu governo mentiroso, seu governo chamado Luiz Inácio Lula da Silva, a mostrar para ele o que acontece com aqueles que fazem o que é errado aos olhos de Deus. A senhora quer que eu escreva o que o seu presidente faz de errado? A infração, se a senhora olhar a infração de janeiro para cá, ela já foi além do limite, ministra. Eu gostaria do debate com a senhora para nós falar um pouquinho sobre isso. E a senhora sabe muito bem, eu vou falar o livro e a senhora procura o versículo. Porque dar tudo na mão é fácil. Eu gostaria que você fale que a senhora não está lendo a Bíblia. Porque se a senhora lesse a Bíblia, aconselharia melhor o seu presidente. E a senhora ganharia a alma dele para nosso Deus, para nosso Jesus. E a senhora não está fazendo isso. Ministra, livro de Provérbios diz, não tire do pobre. Eu não vou falar a palavra correta que está escrita lá para a senhora ler. Eu quero que a senhora leia, ministra. Não tire do pobre, porque o pobre é menina dos olhos de Deus. E é o que mais esse governo faz, é tirar do pobre. Ministro, o seu salário, o salário do deputado de 45 mil reais, a senhora é professora, deve saber fazer conta. Se vê um aumento de 4,5%, sobe R$ 2.025. Mas, para quem ganha salário mínimo, ministra, sobe de 4,5%, sobe R$ 67. E isso vai na conta da luz, isso vai no cafezinho, isso vai nisso. Não sobra nada para o trabalhador. Quem ganha 45 mil, que nem vocês no Congresso ganham, para vocês esse governo é ótimo. É ótimo esse governo para vocês. É maravilhoso esse governo para vocês. Mas a sociedade brasileira, ministra, se eu fosse a senhora, se envergonharia do que esse governo faz com essa nação. Tá? Eu só quero que a senhora entenda, ministra, que Deus vai cobrar de vocês. Livro de Apocalipse não só fala nisso,
Mas também fala que vocês vão chegar uma hora e vão pedir para que os montes desabem sobre vocês. E outra coisa que o livro de Apocalipse, a senhora é professora, a senhora estuda a Bíblia, evangélica, a senhora sabe, que diz assim, aquele que enriquece à custa de empobrecer as pessoas, pagarão caro, ministra. Paga caro, ministra. Leia isso para o seu presidente, que a senhora acha ele tão legal, tão bacana, que a senhora acha ele importante. Mas o resto da nação, ministra, está pagando um preço. Quando a senhora criou rede, sustentabilidade, a senhora já criou rede tirando uma da cara do povo. Enquanto a senhora descansa na rede com salário milionário, o povo se mata e passa fome com salário baixinho, ministra. Ministra, eu me envergonharia de eu ter o conhecimento bíblico e fazer tanta coisa errada e estar apontando as coisas, sendo que o livro de Apocalipse mostra o contrário, que agora, no final dos tempos, vai ser pranto e ranger de dente. Sabe por quê, ministra? Porque a mão de Deus está assim estendida. E todos aqueles que estão fazendo as coisas erradas pagarão caro pelo que está fazendo o resto da nação. Essa nação é de Deus, o povo pertence a Deus, ministra. E a mão dele está estendida assim, olha. Quando ele começar a baixar a mão, não sobra pedra e nem sobre pedra. Tá bom, ministra? Que Deus abençoe a senhora, que a senhora pense melhor. Quando for falar as coisas, pense, pare e pense antes da senhora falar. Porque o clima-tempo está escrito lá em Apocalipse. Eu não sou contra a ninguém que estudou, que para falar das pessoas que estudam, para falar do clima-tempo, de maneira nenhuma. Não é isso, ministra. Mas eu sou contra as pessoas que apontam os outros errado. Porque a senhora conhece a Bíblia. Não sei se a senhora conhece Gênesis e Apocalipse. Eu não sei qual é a maneira do seu conhecimento bíblico. Agora a senhora sabe que o seu governo é mau, é péssimo, e a senhora se aliou a ele. E está destruindo essa nação. Mas que Deus abençoe a senhora, que Deus te proteja muito e a senhora ganhe seu presidente para Jesus. Não deixe ele cair na mão do diabo que nem ele está caindo, não. Ele está na mão, ele está indo para lugar também, porque quem planta, ministra, colhe. Ele plantou, um dia ele colhe toda a maldade que ele está plantando com essa nação brasileira. Tá bom? Mas que Deus abençoe. É assim, as pessoas acham que enriquecer aqui ele vai levar o que ele ganha, o que ele está tirando dos pobres, eles vão levar? Vai não, ministra. Daqui, do jeito que ele veio nu, ele vai voltar nu. Só vai para o caixão, a terra vai cobrir. A mesma coisa. Ninguém tire de ninguém. Livro de Provérbio, a senhora leia, que a senhora vai ver o que é que Deus fala. O pobre é menino, é meninas dos olhos de Deus. Cuidado. Vocês estão mexendo com Deus, vocês não estão mexendo com o pobre. Vocês estão mexendo com Deus. E quem mexe com Deus paga caro. Tá bom, ministro? Que Deus abençoe, ministro. Um abraço a esse Brasil maravilhoso. Feliz aniversário para nossos aniversariantes. Que Deus proteja, meu povo, a todos vocês, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Um abraço bom para todos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nós vamos ter. Eu ainda vou alcançar ainda, ver essa juventude maravilhosa aí, com esses meninos jovens que vão entrando aí na política, fazendo um Brasil melhor para todos, fazendo um Brasil igual, salário igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Que Deus abençoe, Brasil. Te amamos, Brasil.